Seguindo aqui as orientações da FEB, o culto no lar deverá ter aproximadamente 30 minutos, uma vez por semana, com dia e hora determinado. Gente, tem que ter muita pontualidade, tá? Porque os espíritos eles chegam na hora que você determinou para fazer o culto no lar e se retiram depois de 30 minutos. Então, o culto no lar nunca deve ter menos de 20 minutos e não se recomenda ultrapassar 30 minutos. É evidente que se você ultrapassa em função de uma prece, de uma oração, de uma situação específica daquele culto em prol de um irmão que desencarnou, de algum irmão que está no hospital, isso pode ultrapassar aí 3 minutos, 4 minutos, mas não é recomendado. Então, estejamos atentos ao dia e à hora determinado, porque lá eles estarão, né? Aí você pode me dizer assim, nossa, eu tenho um casamento, eu tenho um aniversário, eu tenho um evento, que este evento é impossível eu deixar de ir, porque é uma questão familiar. Não estou dizendo aqui de festas, baladas, encontros em bares, etc. Não que isso esteja errado. Mas, havendo uma necessidade justa e plausível, em mentalização, né, quando você percebe ou descobre que isso aconteceu, esse convite de última hora, ou havendo a previsibilidade deste evento no culto anterior, durante esses 30 minutos, no final da prece, peça a permissão para que na semana seguinte o culto não seja feito em função de algum evento que vocês não possam faltar. Isso é importante, porque a espiritualidade muitas vezes não, na maioria das vezes, ela sabe muito bem o que vai acontecer conosco na próxima semana. Mas é uma questão de respeito à espiritualidade. É como se você estivesse fazendo um convite a um amigo próximo e você tem que ligar para ele desmarcando em função de alguma necessidade. A espiritualidade também recebe da mesma forma. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso. No início da reunião, fazer uma prece simples, uma prece espontânea. Até mesmo uma Ave Maria sentida vale muito mais do que 1000 palavras. Né? Não é a multiplicidade das palavras que fará com que o seu sentimento ele ocorra, mas e sim a pureza, o sentimento da prece. Coloquei aqui uma criança na prece porque é o símbolo da pureza, como Cristo sempre nos recomendou, que é deixar e vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus, mas daquelas que se assemelham a elas, né? Porque sabemos também que a criança tem um espírito lá milenar, em várias encarnações, mas naquele momento o corpo carnal daquela criança está com tanta pureza que a partir daí é que a prece se torna de um imenso valor. Posso dizer palavras bonitas, eu peguei um texto para fazer uma prece, achei ele bonito? Pode, desde que seja feito de forma bastante sentida. Mas aquela prece que ela nasce dentro do nosso coração, por mais simples que sejam aplicadas as palavras do vocabulário rico ou vocabulário humilde, eu não diria pobre, o vocabulário humilde tem um valor enorme. E não nos sintamos acanhados de fazer uma prece para Jesus. A timidez não tem espaço neste momento. Então a prece simples, rápida e espontânea. Em seguida, fazemos uma leitura de alguns livros que são recomendados
Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, de Emmanuel, Agenda Cristã, de André Luiz, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, Evangelho em Casa, de Meimei, Messe de Amor, de Joana de Ângeles, e outros tantos conteúdos semelhantes dentro do que a doutrina nos recomenda. Basta você ter um ou dois, fazer essas leituras rápidas, e em seguida você pode seguir capítulo a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como a literatura recomendada, ou sempre abrir aleatoriamente. Nós sabemos que a abertura aleatória não é nossa. A espiritualidade, uma vez decidido que a leitura seria aleatória, a espiritualidade nos intui a abrir na página necessária daqueles que lá estarão para ouvir a passagem. Uma vez que seja decidido a leitura capítulo a capítulo, a espiritualidade também vai trazer em todas as reuniões aqueles necessitados para ouvir aquela ação. Lembremos-nos de que primeiro a aprender somos nós que estamos lendo. O segundo são aqueles que nos ouvem, e seguindo essa cadeia de aprendizado, os irmãos espirituais que estão lá também, tão necessitados como nós, para esse aprendizado. Então, isso aí é de acordo com a opção de cada um, da leitura com abertura opcional, aleatória, ou leitura capítulo a capítulo, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto das literaturas recomendadas.